OTAN é uma sigla que a gente ouve falar toda hora, né? Mas o que ela significa de verdade? Como é que uma aliança militar que surgiu lá das cinzas da Segunda Guerra Mundial continua a ter um papel tão decisivo no nosso mundo mais de 70 anos depois? Vamos entender isso melhor. Na essência, a OTAN se baseia numa promessa muito poderosa, que está lá no famoso artigo 5º. Um ataque a um de seus membros é um ataque a todos. Essa cláusula de defesa coletiva que une todo mundo e que serve como pilar central da aliança. Hoje, essa promessa une 32 nações. Um crescimento impressionante, se a gente parar para pensar que tudo começou com apenas 12 países fundadores. Então, a grande questão é, como é que uma aliança pensada para a Guerra Fria virou essa potência global que é hoje? A resposta, olha só, está na sua incrível capacidade de se adaptar. Para a gente entender o poder dela agora, temos que voltar no tempo, lá para o comecinho de tudo, num mundo que era bem diferente. Na sua primeira fase, a OTAN tinha um objetivo muito claro: funcionar como um escudo contra a expansão soviética na Europa do pós-guerra. Simples assim. Essa linha do tempo aqui mostra os primeiros movimentos estratégicos. A fundação, em 1949, foi uma resposta direta à crescente influência soviética. E veja só aqui, em 1955. A entrada da Alemanha Ocidental foi um ponto de virada tão importante que Moscou reagiu na hora, criando sua própria aliança militar, o Pacto de Varsóvia. E isso, claro, só solidificou a divisão da Guerra Fria. E tem essa frase famosa do primeiro secretário-geral da OTAN, o Lord Ismay, que resume perfeitamente os objetivos da aliança naquela época: conter a União Soviética, manter os Estados Unidos engajados na segurança da Europa e, ao mesmo tempo, gerenciar a reintegração da Alemanha Ocidental. Mas e o que acontece quando seu principal adversário simplesmente desaparece? Com o fim da Guerra Fria, a OTAN, que em 40 anos nunca tinha disparado um único tiro, precisou se reinventar. Aqui a gente vê uma virada de chave, sabe? A OTAN deixou de ter só aquela postura de defesa para se tornar uma força de intervenção ativa. O foco mudou, passou a ser gerenciar crises em regiões específicas, crises que podiam abalar a estabilidade da Europa toda. Os conflitos brutais nos Balcãs lá nos anos 90 foram o primeiro grande teste da OTAN depois da Guerra Fria. Na Bósnia e em Kosovo, a aliança usou a força militar pela primeira vez. E não foi para se defender. Foi para intervir em crises humanitárias e botar um fim na guerra. Foi uma mudança monumental. Se os Balcãs redefiniram o papel da OTAN na Europa, o próximo grande momento de virada levaria a aliança para um palco global. E tudo começou com um ataque devastador em solo americano. E isso tudo nos traz de volta àquela questão fundamental do artigo 5º. Com tantas intervenções, fica a pergunta: será que ele chegou a ser acionado para o seu propósito original, o de defesa mútua? A resposta é sim, mas só uma única vez em mais de 70 anos de história. Poucas horas depois dos ataques de 11 de setembro, os aliados da OTAN se uniram em solidariedade aos Estados Unidos. A invocação do artigo 5º levou à missão mais longa e mais complexa da história da organização, a guerra no Afeganistão. E isso transformou a OTAN, de vez, em uma aliança de segurança global. O que nos traz para os dias de hoje uma era marcada pela expansão contínua da OTAN e por um cenário de segurança que está cada vez mais complexo. Esse slide aqui ilustra bem a expansão da aliança. Dos 12 membros originais, a OTAN cresceu para incluir muitos dos seus antigos adversários do Pacto de Varsóvia. Um desenvolvimento geopolítico impressionante. As adesões mais recentes da Finlândia e da Suécia mostram que a política de porta aberta da OTAN continua muito relevante. E este gráfico de barras deixa bem claro o ritmo dessa expansão. A maior onda de novos membros veio justamente depois do fim da Guerra Fria, redesenhando completamente o mapa de segurança da Europa. Uma aliança maior também significa mais responsabilidades, inclusive financeiras, claro. O compromisso de cada membro de gastar 2% do seu PIB em defesa é hoje um pilar central e também bastante controverso da OTAN moderna. A história da OTAN, então, é uma história de constante evolução, de um escudo da Guerra Fria a uma força de intervenção global. Isso tudo deixa uma pergunta no ar. No mundo com novas tecnologias, novas ameaças e com poder global sempre em movimento, qual será o próximo capítulo desta aliança tão duradoura?